Muito bem, estamos começando o nosso BH Todo Dia aqui no canal V Brasil. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada também para todo mundo que está ligado com a gente. E muito obrigado pela audiência, né? Esse novo projeto nosso, dentro do nosso canal Viver Brasil. E aí, hoje nós vamos falar de esporte, vamos falar de carro, vamos falar de mountain bike, vamos falar de música, de clube da esquina e muito mais, com os nossos convidados. Primeiro, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui, o CEO do BH Stock Festival, que é o nosso querido Sérgio Sete Câmara. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo, muito obrigado aí mais uma vez, é um prazer estar aí com os amigos do canal Viver Brasil, fazer um bate-papo aí gostoso aí. Boa. E falar um pouquinho, né, do evento, né? Que é o evento, né, enfim. Legal. A nossa história. Muito bom. Temos aqui também, vamos falar em mountain bike, um atleta profissional de mountain bike e que treina outros atletas também, que é muito legal essa ideia, né, de passar o conhecimento, que é o Hugo Prado Neto. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. É um prazer enorme estar aqui falando de Belo Horizonte. Eu já rodei o mundo aí desde a minha infância. Na verdade, eu nem nasci em Belo Horizonte, mas... Daqui a pouco você me conta. Exatamente. Estudou é um fora, prazer né? enorme, exato. É um prazer enorme estar aqui, falar da nossa cidade e estar aqui com esses convidados ilustres aqui. Boa. E tem aqui também o historiador, professor, produtor cultural atleticano, né? Meu querido Bruno Viveiros. Tá bom, Bruno? Beleza, prazer estar aqui, mais uma vez, contribuir aí com esse papo. Muito legal, bom demais. Sérgio, começa contigo. E aí, nasceu em BH, né? Então, eu nasci aqui em BH, ali no Hospital São José, próximo ao Colégio Santo Agostinho. Passei a minha infância e minha juventude toda ali naquela região, né? E... Os pais vêm de fora, né? A minha mãe veio do Maranhão para cá, muito nova, conheceu meu pai num baile de carnaval do Minas Tênis Clube. Meu pai é da região ali de Ponte Nova, da enfim, Rio Casca. Terra do Reinaldo, né? João Bosco, né? Tunai, tem bola e música ali, né? O Bruno conhece. Pois é, exatamente. E aí, durante um tempo, eu saí de BH, fui morar no Rio de Janeiro, né? Eu servi o Exército, fiz o NPOR na minha época, servi no Rio de Janeiro na Brigada Paraquedista, fiquei lá, na verdade, 2 anos e pouco. Tem até uma história que um dia desse eu conto aí, mas eu servi na época que o Bolsonaro também servia lá no outro quartel. Nossa Senhora! Mas não no mesmo quartel, ele era no outro quartel. Mas o Bolsonaro tem uma história, né? Que depois ele meio que... hoje ele tem essa... se vê assim como um militar, mas naquela época não era bem assim, porque ele foi meio que um cara que abriu ali uma chaga e o Exército tem muita disciplina e ele acabou saindo, Foi né? muito difícil o Exército administrar a situação. Exatamente. Acabou tendo que colocar ele para fora, mas aposentou, né? Isso, exatamente. E aí depois virou político. Aí Então você foi PQD. fui PQD, Ou servi seja, lá. Não, eu tenho que te perguntar uma coisa. Eu tinha um professor no Colégio Militar, eu estudei no Colégio Militar de Belo Horizonte. E esse professor, ele era PQD. E ele dizia o seguinte, o primeiro pulo, Salto. o salto, de dentro do avião, né? Porque vai saltando, né? Mas dentro do avião tem que ser empurrado, porque senão não vai. Não. Isso é verdade ou é mito? Pode ter sido dele, mas na verdade não. Na verdade, muito antes pelo contrário. O que existe é que quando aquilo ali é o coroamento do curso. Ele tem normalmente 45 dias. Então você fica ali exposto a 3 semanas de muito esforço físico. É quando eles, né? Você não é mandado embora, você tem que pedir para ir embora, mas eles te levam a isso, a essa exaustão. Então, Perfeito. é uma forma deles estarem elitizando a tropa, né? Porque o paraquedista é uma tropa de elite. E depois são mais 2 semanas técnicas de salto propriamente dito. E daí, quando você vai dar o primeiro salto, se você refugar, você é empurrado para o final do avião e ali você está fora. Então você não pode vacilar. Essa história de empurrar é papo furado. Você tem que chegar e já ir embora. E assim, tem todo um protocolo, porque não sei se as pessoas tiverem condição de dar uma olhadinha no YouTube, como que funciona um salto militar. Na verdade, não é aquele salto de corda, que você salta e puxa, né? O salto militar, primeira coisa, ele é baixo, porque você não pode ficar muito tempo ali na visual. Você fica ali. Exatamente. As tropas paraquedistas, elas sempre saltam além das linhas inimigas para poder fazer um que a gente chama de martelo e bigorna com a tropa que vem em terra. Então ela meio que cerca o inimigo por trás e pela frente. Você salta depois das linhas inimigas. E
é um salto que tem que ser, todo mundo tem que cair junto. Por isso é que aquela cordinha e aquele freio também não tem nos paraquedas de paraquedista militar, porque aquele freio também ele é uma espécie de um volante. Perfeito. Senão todo mundo ia cada um para um lado. Quando você não tem como dirigir, então para onde bate o vento cai todo mundo. Né? E quando você está numa situação real, você caiu no chão e imediatamente você enterra o paraquedas. E é um fuzil diferente, ele chama parafal, ele tem uma coronha dobrável e tudo mais. Né? E É muito específico. É uma elite mesmo, não é? muito elite. Aí depois voltei para BH e aí continuei mais um tempo no Exército e fiz todos os cursos também lá daqui da Brigada de Montanha, né? Tem o guia de montanha. E você falou que o da montanha é mais difícil do que o pequeno. O guia de montanha, que é o terceiro curso mais difícil, né? Lá da Brigada do 11BI, né? Que é onde é feito lá em São João do Rei. É realmente um curso muito difícil, né? Eu diria que os 3 cursos mais difíceis do Exército desses de Rambo aí, né? É o PQD, é o Guia de Montanha e o Guerra na Selva, né? São esses 3. Tem até a história que o exército americano não aguenta fazer a selva, né? É muito difícil. Então, assim, para mim foi uma história, né, muito importante que me ajudou também a ter disciplina e Claro. me ajudou muito com Resiliência, absoluta né? certeza. Exatamente. Eu usei muito agora para essa estocada. Muito bacana. Eu me lembrei do nome do professor. Ele se chamava Coronel Terrell. Não sei se você conheceu, alguma coisa assim, né? Foi meu professor. E ele dizia o seguinte, que gritar Jerônimo. Que todo mundo gritava Jerônimo para dar coragem, assim, também na hora de salto. Então, Jerônimo, e não embora. Tem muito mito, né, em torno do paraquedas. Eu gostava de saltar, né? Depois do primeiro, segundo, aí você vai acostumando. E como eu fiquei 2 anos, eu saltei muito. Eu gostava de saltar com um headphone, era uma coisa assim, aquele mesmo grandão que você tinha. Uma fita cassete? Uma fitinha, mas era uma fitinha pequenininha já era mais evoluído, não era aquela... Eu sei qual que é, pequena, de gravador de repórter. Isso, exatamente. Então, eu gostava de saltar e colocar meu headphone e ficar ouvindo música de lá. E uma música que eu que eu sempre gostava de ouvir, que sempre marcou na minha vida, é uma música do quem canta o Lionel Richie. Eu não sei se ele estava ali no Commodores. Commodores, deve ser. Chama Easy. Easy, Commodores. Belíssimo, Bruno. É bom gosto, né, popular? Aí, desse jeito, até eu salto. Fica fácil, né? Exatamente. Que legal. É isso aí, minha vida toda aqui. Meus filhos, tenho 3 filhos, todos 3 nascidos aqui. Em Belo Horizonte, né? Mas enfim, uma mora em Nova York, é advogada lá, né? Já reside há algum tempo lá. O outro é piloto, profissional, né? Corre na Fórmula E. Já teve comigo também. E tem do meu segundo casamento a Natália, que tem 10 anos. Essa é a cantora, que gosta de cantar. Cantora, gosta muito. Muito legal. Ou seja, para finalizar rapidamente, 7 Câmara, de onde vem esse sobrenome? Daqui, na verdade, o Câmara, ele veio de Portugal, né? Eu até tive agora, fui conhecer, né, os meus ancestrais aí lá na Ilha da Madeira, né? Que legal. Era um navegador, tá tendo aquele monumento lá dos grandes navegadores de Portugal, o Zarco Gonçalves. E tirei uma foto com a estátua dele por trás agora. Claro. Funchal, né? Que é a capital da Ilha da Madeira. E foi ele que descobriu a Ilha da Madeira. Depois o filho dele veio para cá, né? Também era navegador, veio para cá, conheceu uma senhora que tinha um sobrenome também, que era o sobrenome Sete. Aí juntou 7 Câmara. Uma parte da família veio para Minas, uma parte ficou no Rio e uma parte foi para o Pernambuco. Olha só, que história bonita, hein? E o 7 é com 2 T's, né? Com 2 T's. Muito legal. Boa. Hugo, e aí? Você também é paraquedista? Como é que é? Não, primeiro eu quero saber. Você nasceu em Belo Horizonte? Não, mas eu sou mineiro de alma e coração. Eu nasci em Curitiba, porque meu pai é engenheiro mecânico, engenheiro ia em várias obras aí, viajava. Mas eu nasci lá, nasci em Curitiba e com 3 anos já vim pra cá e vivi a minha infância inteira aqui. Dizem que Belo Horizonte e Curitiba são cidades muito parecidas, assim, né? Exato, Tem até a turma de publicidade para testar produtos. Eles gostam de brincar, né? Se você vende em Curitiba ou Belo Horizonte, seu negócio... A gente é meio chato, assim, desconfiado. Não sei se Curitiba é assim certeza. também, né? Mas Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Inclusive, eu treino vários atletas no Brasil e no mundo e tem muitos atletas de fora, assim. E às vezes até brinco, ainda bem que eu explorei tudo que existe internet e tal, porque
o mineiro é mais complicado, É assim, complicado, isso mesmo. Mas- Mas você vem muito novo, né? 3 anos. Eu vim muito novo e, assim, acho que o legal da minha história é que eu fui diagnosticado, né, naquela época como uma criança hiperativa. Então, eu fui uma pessoa que aqueles professores, não vai dar em nada, que só fazia bagunça nessas escolas maiores. Tanto é que eu fui eu acabei indo para a escola americana, onde era uma escola que incentivava o lado positivo. Isso, entendi um pouco mais essa Isso. situação, né? E como eu era uma pessoa hiperativa e um dos remédios foi fazer muito esporte, muita escolinha, fiz tudo em Minas, já fiz mais de 25 esportes na minha vida, eu me destacava bastante lá. E lá tinha torneios Legal, com outras cara. escolas internacionais. Melhor ficar tomando remédio, né, cara? Exatamente, eu comecei a me destacar assim, então o grande legal é isso, assim. Mas era difícil, né? Esse diagnóstico não é Não, todo mundo, nem né? sei se eu sou. Não é? Entendeu? Mas ficava... Mas, Esse menino é muito inquieto, né? Isso é muito, muito interessante, assim, que agora eu tenho um menino de 4 anos e uma de 8, e ela é bastante agitada e tal, então eu fico me enxergando e Mas tento- herdado não é roubado, né? Então você também não pode reclamar, né? É igual meus pais brincam, seu avô falava com sua avó assim do seu pai, não quero melhor nem pior passar uma mão na barriga assim da minha mãe. Eu quero igualzinho. Se vira, então. Muito legal. E você morou fora de Belo Horizonte um tempo? Morei, e como eu estudei na escola americana, eu fui estudar na Universidade da Flórida, eu tinha parentes lá na Universidade na Flórida, e a minha prima estudou na escola americana, o pai dela era canadense, na década isso de 1970 e poucos e tal, que ela estudou lá, 80, e ela foi para a Universidade da Flórida e eu analisei até o clima, né, o clima parecido. E eu fazia futebol na escola americana e meu pai nessa época não estava com muita condição e nessa época as universidades dos Estados Unidos, o valor é 4 vezes maior para um estudante internacional comparado com um estudante americano, então foi muito difícil, mas ele falou, não, beleza, eu vou te garantir, acho que meu pai estava até desempregado na época, falou, não, vou te garantir 1 ano, você se vira para conseguir uma bolsa. Ótimo. Mas lá nos Estados Unidos tem uma regra nas universidades que, inclusive a minha universidade, pra você ter ideia, na época, 1 ano antes do formato, foi 2000, que foi as Olimpíadas de Sydney, tinha quase o dobro de atletas na minha universidade indo para as Olimpíadas do Sydney do que a delegação inteira do Brasil. Entendi. Então, assim, era O incentivo ao esporte era é muito grande. Era muito, eu tava ali na nata ali, do pessoal do atletismo, Você conseguiu natação. Aí por que eu não consegui bolsa? Na verdade, porque não existia só aquele futebol, né? Futebol normal. Perfeito. Para homem, porque o futebol americano, que é muito forte na minha faculdade, gera muita grana para a universidade, ele tem time defensivo, ofensivo e especial, então dá tipo 200 homens. Então eles tinham alguns esportes só para mulher. Tipo aquela Wemba, aquela, sabe, a jogadora, ela era de lá. A seleção americana feminina é fortíssima. O futebol americano é muito forte. Cara, né? americano, assim, o cara decide jogar ping-pong, totó, o cara leva até o fim, assim. Tem um se dão bem, incentivo, assim. né? Então, assim, isso foi um turning point. Primeiro foi na escola americana e depois foi ir pra fora. Aí eu falei, opa, agora eu tô aqui, meu pai tá com dificuldade aqui, agora eu vou a fundo, assim. Minha faculdade era de festa, era também número 1 party, assim, sabe? Mas eu nunca fui em nenhum, assim, porque eu já tava tão focado, assim, e eu falei, cara, se esse negócio de futebol não der certo, eu vou fazer triatlon, que é meu sonho. Porque quando eu lembro que eu estava em Belo Horizonte, nessas épocas minhas de hiperativo, e meu pai e minha mãe trabalhavam, minha mãe era secretária na Mendes Júnior, no diretor da Mendes Júnior, eu ficava meio que sozinho na parte da tarde. Cara, uma das poucas coisas que eu lembro da minha infância, eu até arrepio, eu tô escrevendo um livro com o Otávio Grossi, não sei se você conhece ele. Não. Aí, enfim, é uma das poucas coisas que eu me lembro da minha infância, quando eu era criança, eu devia ter 10 anos, a idade da filha do... Assim, eu vi uma propaganda de um triatlo, eu falei, cara, como que esse cara consegue nadar, depois pedalar, depois correr? Cara, um dia eu vou fazer isso aí, que isso aí pra mim tá parecendo impossível. E a Flórida é também um lugar, tanto é que o Centro Olímpico de Triatlon dos Estados Unidos é na Flórida, em Claremont. Aí eu falei, eu vou fazer esse triatlo se esse negócio não der certo. Aí foi tiro e queda. Quando eu morava aqui, eu era muito hiperativo, eu ia de mountain bike ali para como é que chamava ali a academia? Giro Sport Center, ali na curva da Ponteio ali. Sei, no ponteiro ali em cima, né? Enfim, eu ia lá, eu fazia Esporte. Aí fazia musculação lá, voltava, nadava lá, enfim.
Aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, falei, não vai dar certo futebol e tal, vou fazer triatlo. Aí foi por conta própria, meu pai me deu uma bicicleta, eu lembro, cara, uma bicicleta de, sei lá, acho que era $600. Pra você ter ideia, tem bicicleta de 140 mil reais. É isso. As bicicletas hoje em dia tem mais tecnologia, às vezes, do que carro. Tem engenheiro que tá, tipo, trabalhando na Audi, às vezes vai para a indústria da bike para ele poder viajar mais na maionese, desenvolver mais coisa. Então, assim, as suspensões são eletrônicas, elas comunicam, você faz o torque no pé de vela, ela entende que você está numa superfície de asfalto, as suspensões Mas já ficam todas duras. Seu pai te deu não era dessa. Não. Essa tinha que ralar mesmo. $600, tem foto dela, $600, vai com certeza no meu livro. Mas fui na cara e coragem. Aí tinha um negócio que chamava Florida Sports, que era tudo de esporte, era um calendário de eventos de esporte para você ir. Corrida de triatlo, de patins, de tudo. Aí eu comecei a olhar e comecei a desenvolver no triatlo, comecei a competir lá, tinha competição todo final de semana, igual aqui em Belo Horizonte, que nós estamos falando de Belo Horizonte, aqui a gente considera a capital nacional do mountain bike, tem muito atleta profissional aqui, muita gente boa saiu daqui, o Ticurico, que é um cara até interessante, ele trouxe o mountain bike meio que para o Brasil, principalmente para Minas Gerais, eu lembro da época da Motorshop, você lembra? Eles traziam, importavam umas bicicletas. Então, assim... E aí você se deu bem no triatlo, conseguiu. Aí eu me dei bem no triatlo, e principalmente na parte da bike. Na bike, entendi. E Era todo seu mundo diferencial. ficava falando, cara, você tem que fazer sua bike, só que eu achava, como eu tinha aquele negócio de criança, aquele negócio de não, triatlo, faz 3 super atleta. esportes. Como é que era o nome dele que trouxe o mountain bike pra cá? Ticurico, Antônio Gonçalves. Ticurico, Ele tinha uma loja na Prudente, Pedal Verde, vendia treco. lembro. Cara, Já comprei bicicleta ali. Ele é vivo, você sabe? leva o pessoal para ali, para a região do Continua Cipó. Cipó, assim, cara, tem umas trilhas que você entra, você vê pintura rupestre, assim, tal, maravilhoso, passa de bike, né? Aqui é a meca do mountain bike. Muito bom. Segura aí. O homem é imperativo, você já viu, né? Vai embora, né, Sérgio? A velocidade dele é estocar. E o Bruno, eu sei que ele não nasceu em Belo Horizonte. Ele nasceu em Venda Nova. Conta essa história pra gente. Venda Nova, tem gente que não sabe onde que fica. Tem gente que não sabe se é bairro, se é cidade, se é regional, se é outra cidade. Mas eu também não sei, não. Ela é disso tudo. Ela é o que a gente fala dela. E eu tive a oportunidade de escrever um livro. Me pediram para me contar e eu também consegui contar outras histórias. Histórias da minha infância, histórias de quando eu fui aluno em escola pública, quando eu morria de medo do capeta da Vilarinho, quando eu andava de bicicleta pela rua Padre Pedro Pinto, pela Avenida Vilarinho, né, onde tinha o córrego. Então, Venda Nova tem 313 anos. Ele é mais velho que Belo Horizonte, ele é anterior a BH. Isso. Os meus alunos hoje que, para quem todo mundo mora de orgulho de nascer numa cidade como Belo Horizonte, né? Eu ia morrer de inveja de quem nasceu aqui se eu não tivesse nascido também. Mas é um pouco um lugar que está na imaginação, que é na memória, é aquilo que a gente conta, mas também está na história. Então são 313 anos do início de um lugar que é um meio de caminho entre as tropas que vinham de Pernambuco, da Bahia, para vir abastecer o Ouro Preto, Sabará. E ali se formou um primeiro núcleo de pessoas que viviam de vendas, de comércio, de produção agrícola. Né? Legal. Quase um mercado, assim. Não é no mercado, né? Mas lá sempre foi bairro. Não, oficialmente. Na verdade, é uma regional de Belo Horizonte. Olha, eu que tem tenho a vários impressão bairros. que Venda Nova era um distrito. Era Tem um vida própria. Era o distrito de Venda Nova. E eu falo isso pelo seguinte, porque eu conheço bem a região lá. Porque o meu pai tinha um sítio ali depois de Venda Nova, num lugar próximo do Clube dos Farmacêuticos, que antigamente em Belo Horizonte tinha os clubes o forense, que era do advogado, tinha os clubes dos médicos, o clube dos engenheiros, então, isso, exatamente, o Sesc, né, e tal. E o Clube dos Farmacêuticos, que chama Topázio, ele ainda existe, né, ele fica ali no bairro Maria Helena, né, naquela região, então ali tem uma rua, que é a Rua das Chácaras, e eu passei
praticamente toda a minha infância indo para lá. Na sexta-feira à tarde. Que barato, Sérgio. Primeiro tinha uma Opala, depois uma Belina. Belina, da Corcel. Você ia para lá e passar o final de semana? Todo final de semana. Ou seja, outra cidade. E aí a gente, quando ia para ver gente, a gente saía do sítio e ia para Venda Nova. Tinha um Macipe lá que tinha lá um caldo de mocotó. Meu pai ficava tomando cerveja, eu ficava tomando refrigerante e tal, aquela coisa. Então eu tenho a impressão que lá era distrito. Até os anos 60 e 70 é uma área rural, porque você tem muito sítio, muita chácara, né? Até hoje, criança brinca na rua, tem muitos quintais. Tem um clima do interior ali, né? Essa cara de interior. Mas no século XVIII, as primeiras informações que se tem em documentos é o Arraial de Santo Antônio da Venda Nova. Santo Antônio é o padroeiro. O Arraial de Santo Antônio do Barranco, porque a igreja foi construída na beira do córrego, no vilarinho onde você tinha barrancos. E aí o que acontece? É aquela igreja que tem até hoje lá? Aquela igreja já é a terceira que vai ser construída no mesmo lugar. A primeira foi construída em 1809, por decreto da Dona Maria I, a mesma que assinou a sentença de morte do Tiradentes. Que isso, então, boa. Por isso, isso é nativa, né? O padre Pedro Pinto, que dá nome à antiga Rua Direita e à antiga Estrada do Carretão, que fazia parte da Estrada Real, dos caminhos do Curral de São Francisco. Que é aquela que vai para Neves, né? Exatamente. É a Rua Areias. Areias, Justinópolis, Neves. Então ele dá nome à rua principal após a sua morte em 1953. E quem que é o padre Pedro Pinto? O padre Pedro Pinto, ele chega em Venda Nova em 1924. Ele é um líder local, porque os padres naquela época tinham essa característica. Então ele vai brigar para asfaltar a rua direita, para ter iluminação, para ter esgoto, para ter saúde, para ter escola. Então a primeira escola é fundada, é a Escola Santos Dumont, ainda num projeto que era referência na época, que é a Escola Nova. Eu estudei numa escola chamada Geraldo Teixeira da Costa, do Rio Branco. Geteco. O Geteco. Então ali você tem pessoas que o Duque chargista é um das pessoas que estudaram lá. O grupo Review à Volta, né? Que é uma referência no teatro de rua. Pessoas que passaram por ali e muitos outros, né? Então o que acontece? Venda Nova já foi um arraial da capitania do Rio das Velhas, já foi distrito de Santa Luzia e nos anos 40 e 50 foi incorporada a Belo Horizonte. Na época, o Otacílio Negrão de Lima, pouco antes do JK, ele tinha um plano. O plano dele era o seguinte: tem a cidade industrial, que é Contagem. O JK chega e faz a Pampulha, que é o cartão postal. Venda Nova seria uma cidade dormitório. Olha só. Só que ninguém combinou nada com Venda Nova, né? E lá, gente, tem vida própria. Tem comércio forte, né? O comércio de Venda Nova é muito intenso. E também se teve, inclusive, projetos de criar uma nova cidade, desmembrar de Belo Horizonte, né? Não, faz isso não. Fica com a gente. Não, tamo junto. É igual o Barreiro também. Não, tamo junto. Mas eu falo muito assim, que das regionais de Belo Horizonte, a gente tem a Zona Sul, Zona Oeste, Oeste, e 3 com nome próprio, né? O Barreira, Pampulha e Venda Nova. Isso. Os vendanovenses se autodenominam, nós somos vendanovenses. Olha só. Se tem Pampulha. Barreiro tem. Barreiro sim. Mas barreirense tem, isso mesmo. Olha só, hein? Que coisa. Muito bom. Agora, rapidamente, para a gente fechar o bloco. 2 lugares de Belo Horizonte, Sérgio, que fazem parte da sua história com a cidade. E não pode ser Venda Nova, não. Que ele já contou a história dele com Venda Nova. Não, mas sem dúvida nenhuma, né? Acabei de dizer, porque eu passei minha infância quase toda lá, né? Para você ter ideia... Memória afetiva, né? Essa chácara... Isso. Que hoje lá virou bairro, né? Prédio e tal. Essa chácara, a minha mãe estava chupando jabuticaba nessa chácara quando ela começou a sentir
as dores do parto, do meu, né? Quando eu nasci. Isso. Então ele é anterior à minha pessoa. E tem um fato interessante, porque essa chácara foi adquirida de uma família lá, não sei o nome e tal, e tinha uma gruta com uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes e uma de Santa Bernadette. Essas imagens estão com a nossa família até hoje. Nós vendemos um sítio, aí essa imagem foi para casa dos meus pais e hoje elas estão numa área que nós temos lá, perto de Escapas do Lago, né, em Capitólio, e tem uma gruta e tal, então lá... Quase que ele nasceu em Venda Nova, hein? Você viu? Quase que ele nasceu. Por pouco. Onde, inclusive, foram jogados a pedido dele as cinzas do meu pai. Que bonita história, hein? Legal. Mas eu diria assim, né, que 2 lugares que eu acho que assim, marcantes da cidade para mim, né, sem dúvida nenhuma, né, da minha juventude, uma foi a Savassi, né, porque aqui era o point, né? De todo, né? Então as boates que tinham aqui, as paqueras, né? Upstairs e tal, as paqueras ali, o Doce Doce, enfim, né? Era Tia Clara ali, tinha uma Quinta moçada Avenida que ali né? E o outro lugar que eu acho que assim para mim é marcante, não tem como não ser, né? É a região da Pampulha e o Mineirão. Você prefere o Mineirão antigo ou o atual? Sem dúvida nenhuma, o antigo. Raiz. Muita saudade ali do antigo, né? Enfim, tem muita história ali naquele Mineirão antigo e, sem sombra de dúvida, eu sou saudosista, né? Em relação a tantas coisas que eu vivenciei ali com meus amigos, com meu pai, né? Me lembro bem do primeiro jogo que eu fui até hoje, o Atlético e Corinthians, foi 3-3. Atlético e Corinthians 3-3. Estava no Atlético em São Paulo com meu pai, aquele que o Atlético perdeu nos pênaltis ali e tal. Maria, foi muito duro aquele dia lá. Não esquece. Vice-campeão invicto com 10 pontos a mais. E aquela coisa do Reinaldo joga, o Reinaldo não joga, o Serginho joga e tal. Enfim, vivi tudo aquilo ali, né? Alegrias, tristezas, né? Tanta coisa que passou, né? Boa, então, Sérgio, legal. O meu irmão mais velho, depois daquele jogo, ele nunca mais voltou ao Mineirão. Depois de 1977. O Zema, o governador, me falou a mesma coisa. O Zema não é cruzeirense? Não, o Zema, na verdade, ele fala que ele é Ganso, né? Que eu acho que é o time lá de Araxá. Né? Mas uma vez eu tive com o governador, né? Quando o presidente do Atlético falou sobre isso. Não, governador, o senhor no fundo é Atlético. Eu fui, mas depois daquele jogo contra o São Paulo, eu não quis mais mexer com futebol. Aquilo, aliás, foi um divisor de águas para muita gente. Muita gente. Muito bom. Hugo, 2 lugares de BH. Primeiro o bairro Santo Antônio, que praticamente é o berço ali, né? Onde eu vivi a minha infância, desde os 3 anos de idade até por volta dos 17 anos. Você morava em casa ou apartamento? Morava em apartamento, só que assim, eu desci de skate, Joaquim Murtinho. Imagina, né? De bike. Então, assim, é muito significativo. Ele estudava no Pitágoras, na Prudente Moraes, então, e me marcou muito que foi uma época tensa pra mim, assim. Sim. E nessa época, né, a gente podia ir na casa, né, 10 anos, 11 anos. Hoje em dia você não faz isso, vai na casa do seu amigo, 8 quarteirões pra frente, a pé, volta e tal. Então, assim, Santo Antônio é um lugar. Santo Antônio é um lugar. O outro lugar, com certeza, é a trilha da Perdidas. É a trilha mais tradicional que tem, inclusive tá havendo uma tentativa de empreendimento lá, que está dividindo a opinião do pessoal, porque ali é meio que um santuário pra gente, pra quem gosta de moto, pra quem gosta de bike, pra quem gosta de caminhar. Ali é uma área protegida também. Onde que fica? Pros bichos, tem uma nascente ali. Fica embaixo do Vila Del Rey ali, né? É considerado no papel Nova Lima, mas é Belo Horizonte. Né? Porque as trilhas começaram antigamente no Belvedere, quando o Belvedere era terra, minério ali. Então, essa trilha, ela é icônica no Brasil e quase que no mundo, assim, sabe? Então tem que preservar. Então, assim, tem que preservar e com certeza é um dos lugares, né, assim, já deve ter ido lá, sei lá, mais de 3 mil vezes, sei lá, porque eu sou atleta tem quase 30 anos, né? Legal. Bruno? Venda Nova? Vou falar de Venda Nova. Isso, tudo bem. Você já falou bastante. Falei bastante. Eu gostaria de falar dos secos de Belo Horizonte, onde você encontrava os LPs, CDs, livros, que ultimamente estão cada vez menos
em menor número na cidade. Né? Mas tem uns guerreiros ainda, né? Umas guerreiras, assim. Aqueles que a gente, quando eu passo ainda em frente, às vezes eu tô correndo, mas dá vontade de ir lá para conversar com aquela pessoa. Né? Dá uma força também, né? Música rara na esquina da São Paulo com... Quase esquina com... Alguns Guajajaras, isso. É um deles, mas os selos do Edifício Malito, então são lugares que eu passei ali horas e horas, desde a época de graduação, mestrado, então na pesquisa da música, assim, são vários, né? Infelizmente eles estão acabando, mas ainda... Mas é legal você falar, eu tive no Maleta essa semana para comprar um livro para minha filha, né? Ana Terra, Érico Veríssimo. Falei, vou procurar no sebo, né? Ela não esquenta a cabeça, não. Eu fui lá. E aí eram 2 meninas jovens, donas do sebo. 2 jovens. Então, assim, não acaba não. Né? Essa turma jovem. A indústria do LP agora está voltando, né? Com força total. E tá caro, hein? Quem tem LP, guarda o seu, porque tá valendo uma nota. Um outro lugar, né, é Santa Teresa, em a Praça Duque de Caxias, aquele lugar de boemia, de história, de cultura, né? E são alguns lugares importantes da cidade de Fora Verdade. Boa, muito legal. Gente, seguinte, muito obrigado pelo cafezinho, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco. Quero saber se Capeta do Vilarim existe mesmo, será que o Sérgio já viu Capeta do Vilarim? Tá? Brincadeiras à parte, intervalo, a gente volta em instantes. Valeu! Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o BH Todo Dia, recebendo os nossos convidados aqui. E aí, a gente tem o seguinte, o nosso querido Sérgio Sete Câmara, ele precisa sair nesse bloco, então eu vou explorar um pouco mais, vou pedir assim, né, licença aos nossos convidados, para explorar um pouco mais a questão do Stock Car, né? Mas também vamos interagir, vamos conversando aqui. E aí, Sérgio, eu preciso começar a questão do Stock Car com... Está envolvida várias polêmicas, né? E uma delas é a questão do lugar. E eu queria aproveitar a sua presença como CEO para que você explicasse para a gente como é que foi definido que o lugar seria ali na Pampulha. Como é que foi isso? Todas as flechas podem ser apontadas para mim, não tem problema. Não, o objetivo não é esse. Não, eu quero dizer no sentido de que todas as escolhas foram feitas por mim. Por você? Sim, 100% por mim. Primeiro porque, como eu tenho um filho que tem 20 anos que já pilota kart, carros, correu na vida na Europa, pilotou carro de Fórmula 1, foi piloto reserva de McLaren, da Red Bull, AlphaTauri, está hoje na Fórmula E, é um dos principais pilotos em atividade do Brasil. A gente aprendeu, né? Porque não era uma coisa que eu gostava, eu queria que a gente jogasse bola. Eu cheguei a colocar ele na escolinha do Tafarel. Eu cheguei lá, o Tobias, que tinha sido o zagueiro. Zagueiro? Tobias? Eu falei, e aí, Tobias, como é que tá o Serginho aí? Eu falei, corre muito. Eu falei, mas e com a bola? Eu falei, não, com a bola ele ainda não se deu bem, não, mas corre muito. Aí eu falei, no dia que ele chegou, ele falou, pai, eu não gosto muito de futebol, não, eu gosto de carro e tal. Eu falei, corre muito e tal, esse pinho pode dar certo. E aí tinha alguém da família? Não. Nunca tivemos nada. É uma coisa dele. Ele não é o sonho do pai. Que muitas vezes eu vi isso, né, no decorrer da carreira dele, que muitos meninos faziam porque o pai tinha aquela frustração e queria obrigar a ver ou não. Aquilo é uma coisa dele, natural. Ele sempre gostou de carro, de carrinho, desde pequeno. Adorava assistir Fórmula 1 comigo e tal. Um dia perguntou pra mim, pai, como é que esses caras chegam na Fórmula 1? Isso. Eu ri, né? Falei, cara, não tem nem ideia, né? Mas aí procurei saber, me disseram do kart. Ele começou correndo no cartódromo ali do Serra Verde, onde hoje é a cidade administrativa. Ele começou ali. Venda nova, já está reivindicando aqui. E depois ele foi, aí começou, acabou o cartódromo de Serra Verde por conta do centro administrativo, ele começou a correr em Betim. Aí ele começou a ganhar os campeonatos aqui, depois começou a bater no meu ombro, falar que tem que levar ele para fora. Tem que ir para fora. Começou a correr em São Paulo, já achava que era demais. Aí começou a ganhar uns campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, Superkart, não sei o que e tal. Eu falava, esse menino é bom, hein? Aí nós conseguimos fazer um teste na Europa, ele foi muito bem. E aí ele acabou fazendo um ano indo e voltando. E depois, no segundo ano, a gente já... definiu dele morar lá. Com 14 anos ele já morava lá na Espanha, tinha um tutor e ele vivia num lugar chamado Car, diferentemente do Brasil, né? Na Espanha eles aproveitaram aquele legado das Olimpíadas e criaram
alguns lugares como esse CAR, que chama Centro de Alto Rendimento, que é em catalão, né, que se fala. E ali tem atletas do mundo inteiro, de várias modalidades, que aproveitam todo aquele parque esportivo que tem ali, de piscinas, de quadras, e tudo, que tinha aqui no Brasil, que ficou abandonado. Né? Mas lá tudo não. isso te deu E aí cancha, te ele deu experiência. morava lá e estudava lá. E aí eu ia e tal, e aí começou a ter, passou para carro, e aí começou a ver as corridas. Mônaco, Mônaco, acho que ele já correu umas 7 vezes em Mônaco, Monza, na Ásia, Macau, que é talvez o circuito mais desafiador do mundo. Ele tem a história dele em Macau é muito interessante. Numa das corridas ele bateu o recorde da pista, que até hoje é dele. Numa outra ele ficou em terceiro lugar, e numa outra ele ia ganhar a corrida. Na última curva ele bateu com um cara que estava em segundo, quem ganhou foi o terceiro, Isso. que é o Dan Tickton, que hoje é companheiro dele de equipe na Fórmula E. Então, assim, todos esses garotos mais novos da Fórmula 1, a gente tem muita relação com eles. Lando Norris, que é muito amigo do Sérgio, foi um ano companheiro dele na Fórmula 2, Leclerc, George Russell, enfim, Albon, todos esses correram com ele, né, na Fórmula 3 ou na Fórmula 2, e aí a gente foi aprendendo muita coisa. Então, assim, as escolhas foram com base em muita experiência que eu tive na vida. Então, se você for olhar, Belo Horizonte não tem um lugar para fazer um autódromo. E como, historicamente, nós já tivemos corridas no Mineirão, corridas que chegaram a ter mais de 100 mil pessoas e que eram separadas por corda de bacalhau. Perigo. Tal de vento, exato, né? Então, aí tinha esse critério histórico. Ali também tem umas avenidas largas, não é? Sim. Grande parte ali do trecho não tem residências, né? Então você pode ter um céu, tem uma parte ali que é o FMG, tem uma pequena, um Mineirinho e uma pequena parte de comércio, né? E então, e ali é um cartão postal da cidade. Né? Porque você tem que imaginar o seguinte: nós vamos fazer uma corrida, mas eu quero vender a cidade também. Nós vamos levar essa cidade, a transmissão dessa corrida, né, TV aberta pela Band para o Brasil inteiro, e TV fechada pelo Sport TV. E YouTube. Tem o YouTube com o Galvão, tem o Gauleski, que é dessa moçada de games e tal. Esse cara é fenômeno, é tipo um Casé TV, só que desses gamers e tal. E mais 150 países em 4 línguas ao vivo. Então a questão visual pesou também. Quando você quer fazer isso, o que você procura fazer? Mônaco só é Mônaco por causa da corrida. Porque se você for lá naquela região ali da Côte d'Azur, tem várias outras cidades ali, tão bacanas quanto Mônaco, mas que não são conhecidas, como Menton, por exemplo, do lado de Mônaco, que você vê lá mas Mônaco é o que é por causa da corrida. E aí você tem Mônaco. Hoje você tem Las Vegas, né, que passou a ter, Las Vegas ali no Strip, um lugar super difícil para você fazer o corrida, mas os caras fizeram e querem fazer, porque sabem que vem. Você tem Melbourne, na Austrália, que tem. Você tem, como eu disse aqui, Mônaco, Paul, enfim, agora Miami. Então, Singapura, tudo dentro da cidade. Né? Então, Macau, que você falou? Né? Canadá também, né? Na ilha de Notre Dame, né? Enfim, Macau. Então, assim, isso é uma forma, é um cartão postal. Belo Horizonte vai ser a única corrida do circuito de Stock Car que hoje é o terceiro maior campeonato de carros de turismo do mundo. Ela só perde para a NASCAR e para o WEC, que é o World Endurance Championship, que faz 24 horas de Le Mans, etc. Então, depois é a nossa Stock Car, que está só crescendo. Então, você trazer isso para cá, num ambiente que tem talvez as 100 maiores marcas do Brasil, e talvez uma das mais no mundo aí, você tem Ipiranga, Texaco, ArcelorMittal, você tem bancos, você tem as farmacêuticas, enfim, toda essa atmosfera, né, que está no entorno da Stock Car, ela traz para a cidade, né? Esse elan, ela traz também dinheiro para a cidade, porque muitas pessoas vêm para cá para assistir, gastam dinheiro, vão aquecer a economia, hotéis, bares, restaurantes, vai gerar emprego, né? A estimativa é de gerar aí mais de 2 mil empregos, diretos e indiretos. Vai também trazer, esses recursos vão virar tributos que vão fazer com que a prefeitura possa aplicar isso aí em atividades sociais, não é? E obviamente vão vender a nossa cidade, não só para as outras etapas, que quem, né, não vier dessa vez vai com certeza ter vontade de vir às outras, mas também vai vender a nossa cidade para outras situações, né? Porque a pessoa que olha para as imagens numa corrida, vê a cidade, fala: eu quero conhecer aquela cidade. Ela não precisa estar vindo aqui exatamente na corrida. Mas ela vem, conhece, e aí tem o efeito também do reflexo, porque ela acaba indo às cidades históricas, ela acaba... Eu vou te dar um exemplo
desse reflexo todo, desses recursos todos. Nós trouxemos 200 carretas gigantes com todo o mobiliário urbano. O que é o mobiliário urbano? Se você for ver lá como que está a pista, você vai ver lá as barreiras de concreto, cada uma pesa 3,5 toneladas, cada uma tem 3 metros. Né? Foram 2.000 barreiras de concreto que vieram de São Paulo. E toda a grade, que é uma grade também toda intertravada com cabo de aço, que tem que aguentar uma pancada de até 756 quilos. Para você ter ideia, a Belgo aqui não tinha tecnologia para desenvolver essa cerca. Isso nós alugamos a Prefeitura de São Paulo, é o mesmo equipamento que é usado para a Fórmula E, que é essa que meu filho corre lá em São Paulo, no AMB. Nós alugamos, trouxemos para cá, vai ter ruído, e depois nós vamos devolver esse equipamento para lá. Então, assim, para você ter ideia do tamanho do negócio. A transportadora, que vou fazer um merchandising aqui, que fez isso, foi a Transpes, né? Do nosso Sandro Gonzalez, né? Do Alfonso, do Lucas, que hoje até bem pouco era secretário do governo e tal. O valor, talvez o maior valor que a gente tenha despendido nesse evento, foi com esse transporte também, 200 carretas desse tamanho, imagina. E o ISS, né, que gera essa operação, vai para a Prefeitura de Betim, porque a sede deles é lá. Isso, eu então conheço. já tem um dinheiro, então não é só Belo Horizonte, também é a região metropolitana. Né? Então tem muita coisa ali nesse entorno. Garçons, seguranças, o Posso Ajudar, o pessoal de bar, o pessoal que trabalhou, foi toda a pista reformada, a Prefeitura fez um convênio conosco, então ali teve gente que trabalhou, trator, na parte de asfalto. Todos os hotéis da região já estão lotados, todos. Numa semana que é feriado municipal e que normalmente estariam vazios, não teriam nenhum movimento. Táxi, Uber, vans, etc. Então, nós pensamos no todo e entendemos que ali é uma praça, talvez o maior equipamento de shows de Belo Horizonte. Ali você tem jogos, você tem shows, você tem carnaval, né? E obviamente talvez o maior equipamento. As polêmicas, né? Isso. A primeira polêmica, eu diria a você que as máscaras caíram de ontem para hoje aqui em Belo Horizonte. Não sei se vocês viram, né? A primeira coisa que bateram na gente foi o fato da Prefeitura ter que cortar 63 áreas para adaptar o circuito. Isso. Mas foi feito tudo dentro da lei, by the book, dentro do Coman. O Coman é um conselho municipal do meio ambiente, formado por pessoas da sociedade civil organizada, autorizou fazer a supressão de 63 áreas mediante uma compensação de plantio de 686 árvores por parte da Prefeitura. E nós, da organização, também doamos mais centenas de árvores para serem plantadas, incluindo 60 iguaizinhas àquelas que foram suprimidas já já adultas. Tá. Foram já plantadas ali mesmo na região. Uma das maiores críticas que nós tivemos foram os professores da UFMG, né? E a Os UFMG. laboratórios, né? De ontem para hoje, veio a notícia de que a UFMG vai fazer, né, ou solicitou ao Coman a supressão de 274 árvores ali dentro da área da própria UFMG, numa área de Mata Atlântica, inclusive, com várias espécies ali protegidas por lei. Né? E agora pode. E onde estão aquelas pessoas que fizeram aquele movimento todo? Né? A candidata Duda Salabert, que foi para lá fazer campanha, né? O assessor dela, o tal de Felipe aí, o tal de Antônio da Pomar, uma tal de Kelly. Sabe o que eles são hoje? Todos pré-candidatos a vereador ou a prefeito. Eles fizeram dali, do toco das árvores, palanque, para poder ser. Essas pessoas não podem, de jeito nenhum, desculpa eu estar falando isso aqui, elas não podem estar sentadas em cadeiras representativas na nossa cidade, porque elas são inimigas da cidade, na minha opinião. Elas não querem, não fizeram aquilo para proteger as árvores, fizeram aquilo ali para beneficiar a elas mesmas politicamente, né? Porque senão elas estariam, nesse momento, lá na porta da UFMG, protestando pelo corte que vai acontecer dos 274 árvores. Nós, diferentemente deles, pensamos diferente mesmo. Né? Nós entendemos que empreendimentos têm que acontecer na cidade. Quantas árvores você acha que foram cortadas para fazer o estádio do Atlético, a arena? 1.522. Nós plantamos 54.000. Isso acontece. Quantas árvores foram retiradas para fazer o BRT? 300. Foi feita também a compensação. A mesma coisa aconteceu no Mineirão. Mas aí fizeram todo aquela polêmica, quer dizer, foi que a Stock Car dá
visibilidade, e pegaram a gente. Mas a questão é que nós estamos num ano político. Por isso é que foi muito por conta disso. Queriam atacar, na verdade, a figura do prefeito Fuad, que, aliás, eu tenho que dar aqui meu testemunho, é uma pessoa seríssima, né, que assim, merece todo o meu respeito, eu acho que de todos os belo-horizontinos, que é um cara que não pensou nele em nenhum momento. Se ele fosse pensar nele, ele não politicamente, ele ia falar, não, peraí, isso aí me atrapalha. Mas ele pensou no bem da cidade, porque ele sabe que isso aí vai ser bom para a nossa cidade. E as pessoas que até agora não entenderam o quanto a Stock Car vai ser boa para a cidade, elas vão entender no dia que acontecer, daqui a 15 dias. Porque aí ela vai sentir, se ela não for, ela vai ver pela TV, e aí ela vai sentir orgulho e vai entender o tamanho do evento que nós estamos trazendo aqui. Eu tenho certeza do que eu vou falar para você aqui. É o maior evento que Belo Horizonte já viu na sua história. E eu estou inclusive incluindo a Copa do Mundo, porque quando você tem Copa do Mundo, você tem jogo em vários lugares. E dessa vez não, você vai ter uma corrida em Belo Horizonte, o Brasil inteiro assistindo. O Sérgio, não seria possível ter conversado com o FMG antes, por exemplo? Era, porque tanto tem foi a questão dos que eu fui laboratórios lá, ali. mas eu fui né? lá, eu fui. Né? Então essa é outra questão também, quer dizer, então essa da árvore a gente já viu, né, que a hipocrisia que na verdade era toda a polêmica, né? Uai, peraí, 63 árvores fizeram tudo aquilo, tem os professores da UFMG, através do sindicato deles, colocaram um totem lá dentro falando, não cortem as nossas árvores. E agora, com 274, o que eles vão fazer? Eles vão ir contra a reitora, contra o colegiado que apoia a reitora? Não é meio que uma hipocrisia muito grande? Eram 63, agora são quase 300, e dentro da área da UFMG, e dentro do Mata Atlântica, as árvores do Mineirão, não eram Mata Atlântica não, eram árvores replantadas da época da reforma do Mineirão, e sendo que das 63, 20 já estavam já em estado avançado de putrefação, já iam cair, teriam de ser trocadas. Agora, eu fui na reitora, né? Logo que eu assinei o convênio com o prefeito aqui no início de dezembro, eu procurei a reitora, através do deputado Virgílio Guimarães, ele testemunha disso, mandei e-mail para lá, marquei com o vice-reitor, acho que o professor Ivan, né, que me viabilizou a conversa com a reitora, por questão de Natal, Réveillon, férias, que eu também tenho menino pequeno e tem que ser no mês de janeiro mesmo e tal, acabei sentando com ela no dia 19 de janeiro. E fui lá e propus para ela uma coisa fantástica. Nós iríamos doar para o FMG barreiras acústicas que seriam colocadas à frente do hospital veterinário e dos biotédios, e essas barreiras caras, que ficariam como um legado, e eu senti que naquele primeiro momento a reitora gostou da ideia, entendeu? Nós tanto gostou que nós fizemos mais 3 reuniões lá, inclusive eu trouxe a diretoria da empresa Perfilor, que é do grupo Acelor, que iria fazer a doação. Né? Trouxe para cá, fizeram os estudos e tudo mais. Mais um detalhe que poucas pessoas sabem: quem iria fazer todo o projeto é o professor Marco Antônio Vec. Sabe onde ele trabalha? Na UFMG. Ele que inclusive está fazendo aquele estudo agora para poder ver se ajusta aquela questão da arena do Atlético. Então ele é uma das maiores autoridades de acústica do Brasil. Ele queria fazer. Então, não era um professor da UFMG, né, fazendo um trabalho na UFG, ele ia procurar fazer o melhor possível e tudo mais. De repente, nós tivemos ali uma situação, houve um cavalo de pau, a postura mudou completamente, não queremos o evento. Não é? E aí houve ali uma mudança de postura, né, uma grita geral de que ia matar os bichos, que ia fazer, que não aceitava e tudo mais. Ah, eu quero diálogo. Não, tudo bem, vamos sentar para dialogar. Não, eu dialogo desde que a corrida não seja aqui. Então isso não é diálogo. Um diálogo não passa por aí. O que eu gostaria é que as cabeças inteligentes, que eu sei que existem, e muitas na UFMG, ao invés de fazerem parte do problema, fizessem parte da solução. Teria sido muito mais bacana ter aquele grupo de professores, tanto da veterinária quanto da área de engenharia, de acústica e tal, todos trabalhando em conjunto para poder achar uma solução para aquilo ali, porque não é uma solução só para Stock Car, hein, Elisa? A gente tem que pensar, ali tem barulho de jogos, de foguetes. O carnaval não aconteceu ali, pô, isso é uma hipocrisia. O trio elétrico do Michel Teló tocou ali na porta do hospital veterinário. Então o bicho não morre por conta de um trio elétrico com 120 decibéis e morre porque o carro passa lá por 40 minutos. O trio elétrico tocou de 5 da tarde até as 23h50
na porta praticamente do hospital veterinário 80 mil pessoas por dia durante 5 dias. E, inclusive, no período noturno, o nível de decibéis tem que ser mais baixo, porque o som se expande mais, né? De dia menos. Então, o nosso evento é diurno. Se você somar todo o tempo que os carros rodam em 4 dias, 6 horas. Um dia de trio elétrico é equivalente a um dia de trio elétrico de dia. Né? E o barulho não é um barulho direto. Né? Para a primeira e a segunda volta, você ainda pode dizer que tem ali um volume com os carros juntos. Depois eles começam a se distanciar. Sim. E aí você tem aquele entendeu? Não é aquela coisa toda. O tempo inteiro, né? E aí começaram a ver essas brigas e tal. Nós conseguimos fazer um acordo muito bacana com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que teve a coragem efetiva. Eu tenho que agradecer ao Ministério Público. Ele impôs contrapartidas e nós estamos fazendo. Né? Mas infelizmente o Ministério Público Federal não pensou dessa maneira, não sei se foi porque foi pressionado demais pela UFMG ou porque pensava diferente, enfim. Né? Eu acredito que o Ministério Público tem que ter muito hoje a coragem de compor muito mais do que ser aquela coisa de ficar acionando tudo por acionar e tal, porque eu acho que não é esse o papel do Ministério Público, né? A gente tem que procurar encontrar pontes, né? E o Ministério Público de Minas Gerais, através do Compor, que é um órgão fantástico de composição, que foi a bancada para fazer o acordo de Brumadinho, por exemplo, e outros tantos aí que tem, acho que do anel rodoviário e tudo mais, Rodoanel, né? Isso. Enfim, foi através do Compor que nós fizemos, mas independentemente do acordo que nós fizemos com o Ministério Público Estadual, não entendeu em fazer o acordo do Ministério Público Federal. Ele até começou lá, mas depois saiu, enfim, entrou com a ação. Então essa estrutura acústica não foi... vai ser feita. Vai ser feita, até porque era um acordo que eu fiz com o Ministério Público Estadual, mas não é esta aí, porque esta seria dentro da área da UFMG. E a reitora não deixou a gente nem entrar lá. Né? Pra você ter ideia, não sabemos nem quantos bichos tem dentro do hospital veterinário, porque nunca deixaram a gente entrar lá dentro. Então, nós vamos fazer umas mantas acústicas, nós fizemos um estudo que encontrou uma solução viável, né, que nós vamos colocar as mantas acústicas no próprio gradil, que tem mais ou menos 5 metros mais ou menos de altura, né? Ele lá no final ele tem uma dobrada assim, então nós vamos colocar ali em toda aquela divisa ali com a UFMG, onde tem o hospital veterinário e o biotério, e os estudos concluem que não irá chegar lá dentro do hospital veterinário nem no biotério os decibéis acima do que a lei permite. Perfeito, né? certo. E, então, esse é o ponto. Né? Então, poderíamos ter chegado num acordo. Não chegamos. O que aconteceu? A UFMG entrou em juízo, o Ministério Público entrou em juízo, e eles, até aqui, não tiveram nenhum êxito. Tanto que tiveram rechaçados os pedidos de suspensão através de liminar na primeira instância. Isso foi confirmado depois aqui no Tribunal Regional Federal. Né? Eles estão tentando de toda maneira ainda fazer alguma coisa para suspender, o que eu acho assim, um absurdo, porque é olhar muito para o próprio umbigo, né? Quer dizer, então, eu acho que assim, é sintomática a questão das árvores. 63 árvores não pode, fizeram toda aquela polêmica e tudo mais, mas agora eu quero tirar 274 árvores e ninguém vai falar nada, você não vai ver ninguém falando nada. Sabe por quê? Porque não é da Ibope falar da UFMG e tudo mais, mas não é a mesma coisa, não é corte de árvore. Então, 2 pesos e 2 medidas. Eu espero, né, que o Ministério Público também, né, e a população e esses movimentos, né, os vereadores do PT que entraram, Bruno Pedralva e o Pedro Patrus, que eles entrem em juízo também, como fizeram conosco, contra o UFMG, porque eles entraram alegando, né, que aquele corte de árvore não podia acontecer e agora pode? Ou será que eles não vão fazer isso? Então, nós vamos ter que entender se eles são vereadores para defender os interesses do povo ou se eles estão fazendo ali um papel de interesse do partido deles e interesse próprio. E aí a população tem que saber, para poder escolher, né, os seus representantes lídimos, né, que possam estar lá defendendo os interesses da cidade e não próprios. Então, é um evento, estou resumindo, é um evento que vai colocar Belo Horizonte em evidência, vai trazer muito dinheiro. E não é só corrida. Não é só corrida. Né? Vai ter corrida, quinta e sexta são dias de treino, sábado e domingo, corrida. Tá. Durante o dia inteiro nós vamos ter muita música mineira, né? O único show de fora que nós vamos ter é do Nando Reis no domingo.
muito interessante, porque assim, normalmente quando você tem uma corrida e tem entrega de troféus, acaba ali, né? As pessoas batem no ombro, obrigado, vai embora. Nós não, nós vamos manter ali aquele público, depois com um show, etc. O Festival Fartura, comandado pelo Rodrigo Ferraz, que faz o Festival Tiradentes, vai estar lá, muito fã de trucks, para poder também prestigiar os nossos comerciantes dessa área de alimentos aqui, não é? Então, ambulantes, tudo que você pode pensar, sorveteria, pizza, comida mineira, tem de tudo que você pode pensar. Muita diversão para a criançada, roda gigante, kart para iniciante, simuladores, tem simulação de asa delta, tem simulação, tem espaço games, tem espaço kids, cara, muitos camarotes, muita coisa bacana. Eu acho que esses todos estão convidados aí a estarem conosco lá para poder testemunhar que aquilo vai ser bom para a cidade e que a polêmica que foi criada não deveria ter acontecido jamais. O que deveria ter havido era um acolhimento e um trabalho em conjunto de mãos dadas para que a gente pudesse viabilizar esse evento. E eu espero que isso aconteça com outros eventos, porque Belo Horizonte é uma cidade muito carente de eventos. Ô Sérgio, mas a polêmica de certa forma... Vamos fazer um de mountain bike lá também, hein? A polêmica de certa forma colocou o evento em discussão. Eu acho que isso é importante também, né? Eu acho que é interessante, a mídia, né? Você teve presente em muitos lugares, então isso é importante. Pois inclusive, o Tour de France, existe uma briga saudável das cidades de sediarem justamente por conta do turismo. São 21 dias de competição. Então, existem algumas etapas que outras cidades de outros países, às vezes começa, por exemplo, teve um ano que começou na Dinamarca, 3 dias e tal, é justamente para isso. E realmente, Belo Horizonte é carente nesse quesito aí. Muita gente não conhece Belo Horizonte. O que você tem para fazer lá? Às vezes nenhum mineiro sabe falar para um amigo lá do Rio e tal. A gente não administra bem isso, a gente tem um potencial enorme, mas a gente não administra bem. É interessante, Sérgio, você está falando, porque eu falei no outro bloco que eu fui no Maleta esses dias e passei ali numa loja pequena que tem de ferromodelismo, Aerobel. Vamos ter a Autorama lá também, tá? E ele, o senhor Renato, ele virou para mim e falou assim, olha, eu tive que construir um monte de carro da Stock Car, a conseguir 12 e eles vão correr. Isso. E ele falou, tem 2 pistas de Autorama, daquelas antigas, que eu não sei se vocês chegaram a já, isso é coisa bem antiga, que eu tinha, minha maletinha, né? Aquela maletinha de que você leva aí, chama de ferro, e tudo mais, né? Enfim, ali tinha botou uma bucha, botou estrelinha, tinha ali os contatos, tinha aí, aquela coisa toda, o Rei dos Brinquedos, né? E a Brinquedolândia onde tinham essas pistas, são pistas maiores, pois são exatamente essas pistas que nós vamos ter 2 delas lá para a criançada poder... E o senhor Renato falou, olha, eu estou aqui, corri atrás e consegui 12 carros de Stock Car. E eu estava terminando o outro lá. E ele até me falou sobre isso, ele falou, olha, o pessoal fica botando óleo de cozinha, não pode botar óleo de cozinha em carro, tem que ser o óleo de máquina de costura. O óleo de cozinha dá o problema. O óleo Sinja. Aqui, ó, tá dando um problema por causa disso, porque isso aqui gruda poeira e tal. Então, é uma pequena loja, muito legal. Uma maleta, e ele já movimentou o mercado. Né? Muito bom. Isso aí. Agora, Sérgio, para finalizar, que você está no seu horário, os ingressos estão disponíveis? Os ingressos, nós temos ingressos para todos os bolsos, tá certo? Veja só, o mais barato, ele tem acesso a tudo isso que eu falei para você aqui. Tudo isso, toda essa parte de diversão, de música e de alimentação, que é a Esplanada. Ele é um ingresso barato, tem inclusive um ingresso social, que a pessoa leva lá um quilo de alimento e tudo mais, que nós vamos fazer essa parte aí também. Boa. Você pode adquirir os ingressos no site do simpla.com.br. Então tem lá. Ainda tem ingresso explicação? Tem, ainda pra tem. Para corrida e para os treinos, tem também? Tem. Tá acabando, acho que as pessoas têm que correr, porque realmente assim, vai ser um sucesso total, né? E vai ser muito legal a gente poder ver Felipe Massa, Barrichello, Cacá Bueno, Ricardo Maurício, Nelson Piquet, né? Toda essa turma aí bacana da Stock Car, né? Ficar aqui citando nomes, tem que citar uns 30, né? Tem muito piloto bom e eu tenho certeza que é um evento que veio para ficar, né? Nós vamos conseguir mostrar isso aí para todas as pessoas, inclusive que
por conta de todo esse movimento, e eu não estou aqui criticando, eu até acho que muitas podem ter sido influenciadas, né? Sim. Não tenham interesse de ir dessa vez no evento porque ficaram meio antipatizadas. Mas eu acho que, por exemplo, esse fato das árvores que aconteceram de ontem para hoje já dá um alerta para essas pessoas falar, ué, peraí, então não é bem assim, não é? Por que ali não podia e agora pode? E a mesma coisa em relação a essa do Beltério. Nós temos a solução acústica, era só ter tido boa vontade e estava tudo resolvido e nós poderíamos estar fazendo, inclusive, eu quero só acrescentar o seguinte, eu também ofereci que nós fizéssemos investimentos, todo mundo sabe que as universidades federais do Brasil passam por dificuldades e você não vai conhecer jamais um ambiente igual ao da Stock Car, com esse grande número de farmacêuticas, de petroleiras, de bancos e etc., que pode eventualmente estar investindo em pesquisa na própria UFMG. Então nós sabemos que lá dentro da faculdade, por exemplo, de veterinária, dentre outros que poderiam estar ajudando, você tem problemas ali com ar-condicionado na fachada do prédio, não tem uma ambulância decente, são microscópios antigos, estufas antigas e tal. Quer dizer, eles têm ali algumas coisas, eles trabalham com muito denodo. Eu acredito que, né, as pessoas que são ali são competentes, são preparadas. Claro. E a coisa que uma pessoa que está ali mais quer é o quê? Desenvolvimento e pesquisa. E para pesquisa, meu amigo, você tem que ter equipamento de primeira. Nós poderíamos fazer isso daí, eu ofereci isso para eles. Cara, e aí eu espero que a gente ainda consiga chegar num consenso. E quem sabe isso aí, na partir do ano que vem, a gente já mude o discurso, haja uma aproximação, que eles entendam o nosso lado também, que o próprio evento acontecendo, acho que vai cair aí muitas coisas que tem sido faladas, mortandade de bicho, puxa, tem 60 anos que o Mineirão existe, tem 60 anos que tem barulho ali, que tem foguete, que tem som e tal, e ninguém nunca ouviu falar de bicho morrer. Por que agora que vai morrer bicho? Para lá na frente do hospital veterinário e fica lá para você ver o tanto de ônibus, caminhão, moto semiolo que passa ali. Vai ali num dia de jogo, vai ali num dia de final de campeonato, a quantidade de buzina, de foguete e tudo mais que tem lá. O nível de decibéis é maior do que o da Stock Car durante o dia. Então o que houve foi isso, entendeu? Antipatizaram, começaram a dizer que o evento é um evento elitizado. Elitizado por quê? Porque tem uns pilotos ali que ganham bem e tem marcas boas e tudo mais. Gente, mas peraí. A gente tem que entender que você tem que ter de um lado o recurso, o empreendimento para poder gerar também os empregos. O que tem de mecânico, assessor de imprensa, de engenheiro, de pessoas que trabalham na copa, na cozinha, na segurança, etc. No evento desse não está no gibi. E isso aí é emprego de elite, né? Então, bem-vindo a BH, bem-vindo a Stock Car. Nós vamos estar lá. E vamos mostrar que viemos para ficar e as pessoas vão gostar bastante. Obrigado aí pela oportunidade. Peço desculpas aí. Eu depois vou acompanhar o programa para poder ouvir boas histórias que eu tenho certeza que serão muito melhores do que as minhas. Não, Sérgio, muito obrigado, viu? Foi muito bacana. Muito obrigado pela sua presença, pela coragem de estar presente, né? E eu acho que isso é importante. E, cara, boa sorte. Obrigado. Né? Tamo junto, tá bom? Valeu. Um abraço para você. Um abraço a todos. Um abraço aí aos telespectadores aí. E quem ainda não adquiriu o seu ingresso para Stock Car, corre. Simpla.com.br. Um abraço. Legal. PQD fechou aqui, ó. Jerônimo, vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto. Muito bem, o tempo passa, o tempo voa, a gente vai para o último bloco do nosso programa e agora a gente vai aproveitar os nossos outros dois convidados para a gente conhecer um pouco mais do trabalho deles. E eu queria começar contigo, Hugo. A gente fala em mountain bike e para a gente de Belo Horizonte é algo muito comum, assim, a mountain bike, pô, a gente já entende. Por que pra gente, por que Belo Horizontino assim, gostou, apreciou tanto assim, o mountain bike? Vou te fazer uma pergunta. Isso. Por que no Rio de Janeiro tem tanta gente carregando prancha de surf na praia? Entendi. Minas Gerais, Minas geralmente na montanha. Mas a gente podia escalar a montanha, mas a gente deixa uma bicicleta no Rio. A gente tem o Antônio Gonçalves, o famoso Ticurico. A gente chama ele de dinossauro do mountain bike. Ele basicamente trouxe o esporte para cá. É um esporte relativamente novo. Sim. Na verdade, os americanos hippies, que a gente gosta de falar, na Califórnia, na região de São Francisco, que inventaram o esporte de mountain bike. Basicamente, eles misturaram com peça de máquina de lavar, com as bikes que já existiam, de outras modalidades.
E começaram a descer, ia pra cima e... Coisa hippie mesmo, né? E começava a descer. Então, tanto é que as principais fábricas antigamente de bike e atualmente, né, uma das mais tradicionais é lá da Califórnia, né, tem mais de 50 anos de existência, mas o esporte é basicamente isso, é por volta de 60 anos de idade, assim. Então dá pra gente pensar na mountain bike com a questão do meio ambiente, com o contato com o pé na natureza? Total, pé, mão, coração, perna, alma, tudo. Porque realmente a gente tem que ir para a natureza para caracterizar um mountain bike, senão vira ciclismo de estrada, que é aquela bike com pneuzinho fino Isso, e que é tal. diferente, né? Então, Minas Gerais é extremamente propícia. A gente tem agora projetos de construção de trilhas. A gente tem trilha, gente, que com 20 minutos saindo da minha casa no Santa Lúcia, eu estou numa das trilhas mais técnicas do Brasil e do mundo, que é a trilha das Perdidas. Por isso que a gente está querendo, bloco, né? por isso que a gente está querendo proteger ela a qualquer custo de qualquer empreendimento que possa vir a diminuir ou a eliminar esse santuário dos esportistas do mountain bike. É uma trilha que existe, eu não sei, 60, 70, 80 anos quase. É uma trilha muito antiga que as pessoas fazem. Já teve Enduro da Independência, Iron Bike Brasil. Então, assim, tá no coração ali e é muito importante porque depois da pandemia, muitas pessoas que não pedalavam, não conseguiam pedalar, teve o surgimento também da bike assistida, que ela te ajuda, bike elétrica. Isso. Que essas pessoas, elas ou andavam de moto ou elas não praticavam nada. Isso possibilitou delas praticarem esse esporte que é icônico em Minas Gerais e principalmente em Belo Horizonte, né? Que a gente chama, como falei no primeiro bloco, é isso. É a capital nacional do mountain bike, assim, sem discussão nenhuma. Você falou que é uma trilha técnica. O que é uma trilha técnica? Trilha técnica é uma trilha com muita vala, é uma trilha que ela está sempre variando de acordo com o clima. Nessa época, por exemplo, ela está muito seca, então ela fica muito solta, os cascalhos, o minério de cascalho ali, o cascalho de minério. Então ela fica sem gripe, sem apegado. Então a bike sai fácil assim. Tem mais desafios. E com a chuva ela varia. Com a movimentação de gente passando em mais épocas. Ela cria valas, então ela nunca tá a mesma, então ela já é naturalmente técnica, assim, entendeu? Entendi, legal. Porque hoje em dia existem pistas naturais e pistas construídas. Perfeito. Nós temos a rodo, eu acho que a gente tem mais de 500 quilômetros de trilhas catalogadas aqui na região, Riacima, Nova Lima, Macacos, Belo Horizonte. Tá. Então, assim, é uma meca realmente, é um parque de diversão e agora muita mulher e principalmente criança, não existia... gente, tem escola de mountain bike. Eu liguei para colocar o meu menino, não tem vaga. Escola então, de assim, mountain bike para criança. Pra caramba. Tem bike parks em hotéis fazendas agora, igual na África do Sul também, é super tradicional. Todas as vinícolas, elas têm pista para você andar de mountain bike. Então, assim, é realmente uma pegada cultural da nossa cidade, sabe? Ô Bruno, você gosta de bicicleta? Eu gosto de bicicleta, mas eu não me aventuro tanto assim. No mountain bike não. Mas você anda de bike, bicicleta? Ando, já andei bastante. Nessa questão da montanha, que você fala do mountain bike aqui, o Tony Horta, ele fala o seguinte, que essa questão das montanhas influencia também a própria música do Clube da Esquina, porque ela é cheia de idas e vindas, voltas, e os sons graves e os agudos, movimentos muito rápidos, que dão a impressão do cenário recortado das montanhas também. Olha que interessante, hein? Legal isso. Muito legal a questão toda dos movimentos. Então, o compasso 4x4, aí entra o compasso quinário, aí a música ganha outra harmonização. O Tony Horta estava explicando isso, e ele que é o rei das harmonias, né? Falando exatamente disso. Então, assim, esse cenário, essa geografia, ela influencia o modo de ser, de um modo geral, no esporte, na culinária, na música, na arte. Na bicicleta, né? É isso mesmo. Legal. Você gosta de música? Gosto e acho que é um instrumento tão importante quanto o esporte. Eu vejo que eu tenho uma menina de 8 anos e um de 4, né? De se expressar e tal, e eu valorizo muito porque eu tô aqui dando entrevista, mas é porque eu já tô acostumado de passar pressão assim, mas eu me considero que eu não falo muito bem, assim, às vezes eu tenho alguma vergonha e tal de me expressar, eu me expresso.
através do mountain bike. Entendi. E assim... mas e a música também é uma forma de expressão. E a música pra mim é difícil, que eu canto muito mal, e eu acho muito bonito a pessoa que tem. E uma coisa muito legal, tanto da pessoa que gosta de música, sabe cantar, não precisa de ser profissional, não precisa ser profissional de bike. É que assim, se ela faz é porque ela gosta, assim. E isso é uma coisa muito importante pra vida. Então, a gente tá por que falando eu disso, tenho né? sucesso? Hobby. Por que eu tenho sucesso? Porque eu gosto, eu não tô fazendo aquele esporte porque ele tá na moda, eu não tô cantando. Porque a música, inclusive assim, aquele estilo que tá as na moda. músicas antigas pra mim, cara, rock clássico, cara, aqui ó, acabou. Pra mim acabou, assim, é muito difícil. Você vê as coisas tudo meio que programada, computadorizada, sabe? Assim, cada um tem sua escolha de estilo, de música e tal. Mas eu acho que existe aquela pessoa ali, aquele Mick Jagger ali que tava ali, que o cara é assim... Não é porque ele vai fazer show no Rio de Janeiro que ele vai ganhar mais 25 milhões na conta dele. É porque o cara é alucinado. Né? O cara tá pulando com 60 anos de idade. Gente, 60 não, 80. Não, olha aqui, falando dele. Cara, a performance do cara é uma coisa, e você vê que é uma coisa que é uma paixão, cara. Tem uma coisa legal nisso que você falou, da performance, né? Um artista, quando sobe no palco, ele se prepara para aquilo e é uma forma dele se expressar e acessar o sentimento das pessoas que estão ali na plateia, na televisão, ouvindo, né? O esporte é isso também, ao meu ver, quando você se prepara, você utiliza uma tecnologia, quando você está preocupado numa alta performance, seu corpo sendo utilizado para entrar em contato e expressar algo. Se comunicar com as pessoas, né? É muito legal. O processo para o cara subir naquele palco lá e cantar para não sei quantas pessoas, e para o atleta alinhar com os adversários, ter a cabeça tranquila de executar, é muito mais complexo. Ninguém nunca não tem a mínima ideia do dia a dia dessas pessoas. E eu não estou falando, de novo, só de profissional, que eu sou bem no topo da pirâmide de profissionalismo no que eu faço, apesar de ser o meu hobby, de ser minha fonte de renda e... Ainda bem, né? Você conseguiu aliar. Mas as pessoas amadoras, né? Tem isso, né? Elas precisam de ter disciplina, precisam de repetir para performar. Então, assim, o processo é muito importante. Então, é bem legal, assim, quando você chega nesse nível de entendimento. Porque o que acontece? Por que eu estou falando não só profissional? Porque eu treino atletas amadores, empresários, que querem estar ali fazendo atividade da bike para saúde, e acaba que não é só para ele performar, para ele ir para uma corrida amadora. Acaba que é para ele, quando ele for para a reunião, ele ter mais energia. E performar bem na vida. Performar bem e acreditar mais nele, entender mais nele, saber dos ficar seus frustrado, saber dos seus limites, ter um autoconhecimento, traz um autoconhecimento absurdo, praticar esporte de forma mais consistente, com frequência, assim. Então, assim, foi uma coisa que mudou a minha vida, né? Foi uma coisa, um trampolim, um salto que eu dei, foi através do esporte. Achei legal que você falou do Mick Jagger, né? O Bruno falou do Tony Horta, que são pessoas idosas que continuam fazendo sucesso. Agora, no esporte, a gente ainda tem dificuldade para que o idoso, por exemplo, possa praticar mountain bike? Como é que é isso? Assim? Então, eu corri profissional mais de 20 anos. Eu tenho 45 anos, vou fazer 46 em outubro. Aí, em 2019, eu fui para a categoria Master. Eu falei, beleza, eu tô na categoria Master, mas não é para ficar fácil, não. Eu quero ser campeão mundial em 4 categorias diferentes. Eu comecei a focar só em campeonato mundial, eu queria ser campeão mundial. Desde 2019 até 2023, eu fui em 7 ou 8 campeonatos mundiais no mundo inteiro. França, Austrália, Canadá, Itália eu fui 3 vezes, na verdade, Austrália eu fui 2, enfim. Aí eu consegui em setembro ser campeão mundial de maratona, né? Boa, parabéns. Então, obrigado. Mas assim, aí, quem é mais velho? Quer não, começar? então, e o que está acontecendo agora? Esses atletas, muita gente está seguindo o meu passo, entre aspas, está alongando uma carreira. O legal do mountain bike, do ciclismo é isso também, que você tem um ginasta, não tem ginasta com 30 anos, nadador. É cruel, difícil. né?
Mas no ciclismo você tem uma extensão, tem uma longevidade maior. E as pessoas estão vivendo mais. Então, E o meu foco, foi foi uma boa pergunta, porque o meu foco, agora, na hora de instruir e ser mentor desses atletas que me pagam para instruir eles, é muito na longevidade. E quando eu estava na faculdade, eu nunca pensei, nós estamos em plena Olimpíadas, nunca falei, eu quero ir para as Olimpíadas. Porque não era isso que eu queria. O meu objetivo eu quero ver até onde eu vou como atleta, mas eu quero durar muito. Então eu foco muito em longevidade, em questões para a gente ter longevidade de uma forma em geral, como seres humanos também. Então às vezes eu fico até frustrado, porque eu falo, eu preciso de alcançar mais gente com isso aqui. Mais gente precisa aproveitar disso aqui. Mais gente tem que ficar saudável. Popularizar mais. Às vezes eu vou num ambiente, numa festa, numa coisa, eu falo, pô, mas vejo alguns amigos e tal, eu falo, não, mas peraí, cara, os caras têm que se salvar, cara. Tá? Tem que fazer alguma coisa. Porque acaba que é um ambiente muito diferente que você tá. Você tá ali 100% do dia, a sua alimentação, você tá pensando em longevidade, o que vai fazer bem pra mim. Então, assim, às vezes eu fico assim, pô, o que eu vou fazer agora de negócio? Não é para ganhar mais dinheiro só, não. É para alcançar mais gente. Isso. Entendeu? Legal. Popularizar. Então, assim, aí eu tava te falando, tá tendo mais e mais pessoas antigamente não tinham categorias 60, 65. Eles estão tendo que colocar essas categorias. E dos novos também, que antes era sub-15. Era de 12 a 15 anos. Agora tem sub-12. Na Copa Internacional, que é um dos principais eventos do nosso esporte no Brasil. Agora eles diminuíram e estão aumentando. Então, olha que legal isso. Os dois extremos estão alargando. Então, tem mais gente fazendo, sabe? Boa, muito legal. legal. Um esporte de pouco impacto, tanto o ciclismo de estrada, que é mais no asfalto, como o de mountain bike. Então, assim, para a pessoa que já está mais no meio de idade e tal. Isso, as articulações, joelho, tornozelo, é mais tranquilo. leve, né? Corrida já é um negócio mais complexo. Por mais que você faça tudo certinho com a pessoa, coloca o tênis, não sei o que, você é fisioterapeuta. O impacto, né? O impacto o risco de lesão é bem maior para essa pessoa e, consequentemente, ela vai perder a motivação e não vai conseguir dar sequência na atividade. Uma pessoa com mais de 60 anos pode aprender a andar de bicicleta? Claro que pode, cara. E assim, a vida é quebra de paradigma. Quando eu fui para o Mundial, tem um alemão, ele é um ícone do esporte, chama Karl Platt. Ele é recordista do Tour de France do mountain bike, que é a Cape Epic na África do Sul. Ele venceu 5 vezes com um suíço, ele é empatado com um suíço, que também é ícone do esporte, sabe? Tem tipo o patrocínio vitalício da principal marca de bike do mundo. Caramba. Então assim, na minha cabeça sempre foi assim, cara, esse cara vai de novo. Eu olhava a lista assim de largada, esse cara vai de novo, vou ficar em segundo. Que eu fui vice para ele no Mundial de Maratona, aí nesse eu ganhei dele pros 4 minutos dele. Foi uma quebra de paradigma. Então não é assim, não, eu tô velho para ir pra faculdade. Tô velho não sou eu que respondo isso. É a mente da própria pessoa que vai responder para ela, né? É aquele negócio. Se você acredita que você consegue, você tá certo. Se você acredita que você não consegue, você também tá certo. Então é muito nesse padrão aí, sabe? Ô Bruno, vamos entrar um pouco nisso aqui, longevidade. Por que o Clube da Esquina continua fazendo sucesso, continua gente jovem procurando, descobrindo o Clube da Esquina? É porque tem profundidade, tem densidade e também tem sempre algo novo ali. Durante muito tempo, eu pesquisando, a gente sempre vê a produção, para onde que ela está indo, quem está pesquisando. E se fala muito na história do samba, na história da bossa nova, a história da tropicália. Isso. E o próprio Clube da Esquina, nessa, entre aspas, nessa linha evolutiva da música popular brasileira, Caetano Veloso, o Clube da Esquina sempre aparecia algo na sombra, na margem. Mas estar na margem e estar na sombra é bom. Porque você se mostra, mas você também se esconde. E se esconder... Isso é bem do mineiro, né? Se esconder em muitos sentidos, faz sentido. Porque os músicos, os artistas de um modo geral, eles não querem ser rotulados. Toda vez que há um rótulo ali, você tem perda justamente de profundidade, densidade, diversidade. O Clube da Esquina agora está sendo falado muito em função de prêmios, reconhecimentos que só agora estão acontecendo. Então você tem o Clube da Esquina como o melhor disco da história da música brasileira, o 9º disco mais importante da música internacional, né? Uau!
e um dos 10 discos mais importantes da música na América do Sul, segundo as Rolling Stones, né? Então, é um movimento que ele ficou. Você tem um disco que está há 50 anos tocando nas vitrolas, surpreendendo os críticos, nos computadores, baixando. Então, assim, de repente, é um pouco isso. Você tem um grupo de músicos que está compondo a música não para fazer sucesso na novela ou no próximo carnaval. São músicas que vão eternizar e estão sendo eternizadas. E que vem deles, né? Autêntico. Isso, né? É então, o que você estava falando. É uma música autêntica que vai falar de valores, de princípios, de um estar no mundo que não vai se perder com o tempo. Né? Tem uma coisa da amizade entre eles. Você sempre fala disso. Exatamente. Um dos sucessos do Clube da Esquina, porque os caras são é um grupo de amigos, né? E exatamente, assim, o porquê da gente se preocupar se o Clube da Esquina é um movimento social ou um movimento musical ou não. O que importa ali é que uma musicalidade apareceu numa cidade nos anos 60 e 70, e a chave para a gente entender isso é a maneira como essas pessoas se reuniram, se encontraram, se tornaram músicos. Antes de serem músicos, eles se tornaram amigos e parceiros. Então, essa música, ela vem das esquinas dessa cidade. O Clube da Esquina não seria o Clube da Esquina se essas pessoas se encontrassem em Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, verdade. Porque aqui a nossa cidade, ela tem os seus limites. E esses limites nos dão conta de que, bom, não tem a praia que você citou aqui, mas tem um lugar específico onde você vai estar ali para falar o quê? Das suas incompletudes, dos seus sonhos. Você quer olhar para além das montanhas e você vai encontrar com outras pessoas nessa mesma situação, né? De outros lugares, com outros pontos de vista, outras bagagens culturais, mas você se encontra e olha no olho e aí se você se encontra no outro. Essa música do Clube da Esquina, ela é um caminho, uma travessia, né? Vamos dizer assim, para você sair do seu lugar e se reencontrar com o outro. Isso a gente dá o nome de quê? De amizade. Ah, legal demais. E é interessante porque ele está falando do rock, que você gosta, né? E o Clube da Esquina tem uma coisa de rock, assim, né? Da influência dos Beatles, que é enorme, né? Para além do McCartney, né? É uma canção postal, né? Porque ela é uma tentativa de mostrar para os outros que aqui a gente também faz música de qualidade. Mas aí é que tá, a amizade entra com essa concepção de respeito ao outro e de tentar o diálogo que você está falando. E aí você dá conta de uma pessoa que chega com um disco dos Beatles, o outro que chega com um disco dos Miles Davis, né? samba, a Folia de Reis no norte de Minas, a Bossa Nova. Aí os amigos se juntam para ouvir aquilo e aquilo vira. E aquilo só faz sentido se eles são capazes de criar algo novo a partir daquilo em que todo mundo se entende e se vê ali, né? Então a amizade, ela é esse vínculo afetivo, mas também que te leva para correr risco, né? Você está numa ditadura, então você tem que muitas vezes correr da polícia, a sua música tem que passar pela censura. Então você só faz isso se você tem amigos dignos de confiança para correr o risco junto com você. Legal. No mountain bike é bom a gente começar com pessoas, com outras pessoas, com um grupo, assim? O que você aconselha? No mountain bike é bom que no mountain bike existe mais técnica, até técnica para aprender a trocar as marchas, o pedal, você usa uma sapatilha que o pedal é clipado, presa. Você tem que saber desclipar, tirar e colocar. Se você cai com a bike, não consegue tirar e voltar no chão. Então, realmente, e assim, como aqui é culturalmente muito forte, existem vários instrutores para os iniciantes e existem vários profissionais já para o pessoal que já treina, que já quer ter tipo uns meditores, grupo, né? Eu vejo muito isso, a bicicleta, a galera sai em grupo, assim, né? Até por questão de segurança, né? Inclusive a gente tem um grupo que sobe a BR, terças e quintas, que sobe com escolta de moto. A moto vai protegendo, com sirene. Boa, e aí muito segue bom. em grupo e vai criando essas culturas assim, criando essas amizades assim. A gente está chegando ao final, mas eu não posso deixar de falar do Caio, que é o nosso medalhista, né, da Olimpíada, da marcha atlética.
e da entrevista que ele deu, que ele falou muito assim do preconceito que ele sofria quando ele começou a treinar marcha atlética nas ruas. E depois eu vi o nosso Gustavo Ziller, um beijo aqui, um abraço Gustavo Ziller, comparando quando ele treina com a bicicleta, que as pessoas também têm preconceito, né, com relação a ele. E existe um preconceito com a bike, assim? Cara, já existiu muito mais. Eu acho que mudou muito porque realmente a cultura ficou muito forte. Então agora a gente tem pessoas de vários níveis sociais fazendo. Sim. É um esporte, de certa forma é um esporte caro, mas ao mesmo tempo é um esporte que abrange todos os níveis sociais, socioeconômicos. Impressionante. Então, assim, virou As uma pessoas se comunidade uniram, muito a forte. comunidade. É uma amizade de novo aí. Virou uma comunidade A força muito do- forte. Então, muitas vezes agora acaba que muita gente que está te passando ali na região onde você anda, a pessoa às vezes já anda. Você vê Sim. com hack no carro e tal. Então, assim, eu considero que melhorou muito, mas com certeza ainda tem... Se muitas existe pessoas fizessem marcha atlética juntas, É que é o que talvez- você me falou, que o Gustavo falou, né? Ah, É. eles falam que o cara tá pedalando às 9, esse cara Tá Tá, malandro. beleza, eu pedalo às 9, eu termino meus treinos às 9 de vez em quando. Aham. Mas meu dia que começa, sabe que horas? Às 5. Às 5h30 eu tô em cima da bike. Às 8h30, 9 horas, que o cara que tá indo trabalhar ainda, preso no trânsito, Você já tá, tá você já pensando tá voltando. em me criticar, eu já tô voltando de uma atividade que é um E é um trabalho pra mim Claro, você já atendeu um grupo. e indo pra outro. Legal. Então, assim, É o preconceito, né? Bom, nós estamos fechando. E aí, primeiro, Bruno, vamos convidar, você está lançando o livro. Né? Exatamente, eu estou lançando um livro, Clube da Esquina, Trajetória Musical pela Editora Azul, que vai ser no dia 13 de agosto, no centro, na Sociedade Mineira dos Engenheiros, na rua Timbiras. Vai ser uma aula, né? Vai ser uma aula inaugural de um curso muito legal que existe em Belo Horizonte há 40 anos, que é o curso de atualização cultural Heloísa Paiva. Hoje quem coordena é a Florence Costa. Então são reuniões de discussão, de transmissão, compartilhar cultura, conhecimento, vida. Bom demais, bate-papo bom, né? E aí eu fui convidado para fazer a aula inaugural desse semestre. E a gente vai aproveitar a oportunidade para lançar um livro que eu espero que todos apareçam, todos convidados. Vai ser um prazer conversar mais um tiquinho lá sobre Clube da Esquina, sobre Belo Horizonte, sobre música, sobre amizade. Legal. Quem quiser fazer contato com você, de repente te levar também para você conversar com alunos em faculdades, essa coisa toda, como é que a gente entra em contato? Eu estou nas redes sociais, né? @brviveiros. Pode me procurar no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente está... E adquirir o livro também, né? Às vezes a pessoa não pode ir. Exatamente. Né? O livro, após o lançamento, ele vai estar disponível nas lojas, nas livrarias. Tomara que nas livrarias de rua também, né? Mas ele vai estar acessível em todos os lugares. Muito bom. Legal. Obrigado, viu, Bruno? Parabéns mais uma vez, viu? Muito bom. Meu jovem, queremos fazer contato com você. Esse boné que você tem, muito bonito, é a sua empresa. Correto. Né? E você dá aulas, né? Atende grupos, empresários. Vamos divulgar. E aproveitando a carona também, eu estou escrevendo um livro, estou no processo. Parabéns por escrever um livro, porque realmente eu estou com algumas pessoas por trás. Se fosse eu sozinho, ia ser impossível. Então, assim, eu acho que escrever um livro é uma coisa muito legal, muito bonita. Mas assim. é muito difícil. Né? É muito difícil. E é uma biografia, né? Sua. Além do limite, mas ainda não tem nada para ser lançado. Mas meu Instagram, meu contato é @Hugo Prado Neto, com H. Vocês vão me encontrar lá. Então focar só nessa, que aí a gente, se vocês precisarem da bike, longevidade, saúde, é só falar comigo. Muito bom. Para criança, mulheres, pessoas idosas, né? Empresários, você falou, isso é muito legal para a cabeça, né? Dessas pessoas. Muito bom. Parabéns, viu? Pela luta. Obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade, muito bom. Tamo junto, tá bom? Legal demais. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que seus horizontes tenham se ampliado, tá bom? E, lembrando mais uma vez, a gente está nas redes sociais, que é o @canal Viver Brasil. E eu também estou nas redes sociais. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. @elias.sunshine. Porque o sol nasce para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei.